Este vídeo tem caráter informativo e educacional, não substituindo uma consulta médica. Não faça automedicação, procure sempre por um médico da sua confiança. Imagine acordar na escuridão completa, preso em um espaço confinado, e a arrepiante compreensão surgir em você. Você está enterrado vivo. Esta foi a terrível realidade de um homem que, após um súbito ataque de catalepsia, foi confundido com morto e acordou num caixão. A catalepsia, uma condição que pode fazer alguém parecer sem vida, levou a esta situação terrível. Ao acordar, seus pulmões ansiavam por ar, seu coração batia como um tambor preso dentro de uma caixa torácica. O pânico surgiu como um maremoto. Seus dedos agarraram o forro de seda, mas o caixão não oferecia fuga. Lentamente, com o passar do tempo, a luta dentro dele diminuiu. O pânico deu lugar a uma aceitação assustadora do seu destino. Sua respiração, antes ofegante e frenética, agora se tornou sussurros superficiais. Mas quando ele estava prestes a se render à escuridão, um som fraco chegou aos seus ouvidos, o som de escavação. Volte alguns dias antes do incidente e conheça nosso protagonista, um homem com uma condição médica peculiar, um homem que vive uma vida comum como você e eu, mas com uma situação médica extraordinária. Ele foi diagnosticado com um distúrbio neurológico raro, conhecido como catalepsia. Esta condição é caracterizada por rigidez muscular súbita e descontrolada, ou paralisia que pode durar vários minutos ou até horas. Imagine estar preso dentro do seu próprio corpo, consciente, mas incapaz de se mover ou se comunicar. Nosso protagonista não era estranho a esses episódios. Sua vida foi pontuada por esses momentos imprevisíveis de paralisia, onde ele aparecia como se estivesse congelado no tempo. Por um olhar destreinado, ele pode até parecer sem vida, uma característica assustadora da catalepsia que levou a erros horríveis no passado. Agora vamos dar um passo atrás na história. Houve casos documentados de indivíduos que foram declarados mortos por engano. Isso ocorre principalmente porque durante um episódio cataléptico, a frequência cardíaca e a respiração da pessoa podem diminuir a tal ponto que se tornam quase imperceptíveis. Na era anterior aos equipamentos médicos modernos, isso levou alguns catalépticos a serem enterrados vivos, um pensamento verdadeiramente aterrorizante. Não é difícil imaginar o pânico e o horror que essas almas infelizes devem ter sentido ao acordar em um caixão a 2 metros de profundidade. Este medo, conhecido como tafofobia, tem as suas raízes em tais incidentes históricos e continua a assombrar a nossa consciência. Voltando ao nosso protagonista, ele tinha plena consciência da sua condição e dos erros históricos a ela associados. Ele viveu sua vida na corda bamba, equilibrando a normalidade das atividades diárias com a ameaça sempre iminente de um episódio cataléptico. No entanto, apesar de sua consciência e precauções, ele estava prestes a entrar em um pesadelo que refletia as terríveis histórias de catalépticos do passado. Mal sabia ele que sua condição logo o levaria a uma provação terrível. Um dia nosso protagonista teve um ataque cataléptico tão grave que foi confundido com a morte. Foi um dia como outro qualquer. O sol brilhava, os pássaros cantavam, a vida avançava no seu ritmo habitual, mas para o nosso homem foi um dia que mudaria a sua vida para sempre. Ele acordou se sentindo um pouco desconcertado, uma sensação de desconforto pairando no ar. À medida que realizava suas tarefas diárias, ele sentia seu corpo enrijecer, seus movimentos ficarem mais lentos, e seus sentidos ficarem entorpecidos. Ele desabou com o corpo rígido e os olhos vazios. O mundo ao seu redor recuou para um eco distante, e ele não pôde fazer nada além de se render ao ataque cataléptico que se apoderou dele. Sua família e amigos, totalmente aterrorizados, correram para o seu lado. Eles pediram ajuda, tentando desesperadamente acordá-lo, mas era como tentar acordar os mortos. Sua respiração tornou-se tão superficial que era quase imperceptível. Seus batimentos cardíacos eram um leve sussurro. Foi chamado o médico que, após exame minucioso, não encontrou sinais de vida. O médico, talvez não totalmente consciente das complexidades da catalepsia, declarou-o morto. A notícia espalhou-se como um incêndio, um manto de tristeza desceu sobre a comunidade. Os preparativos para o enterro foram feitos rapidamente. Um simples caixão de madeira foi preparado, e o nosso homem, ainda preso no seu estado cataléptico, foi colocado lá dentro. O caixão foi levado ao cemitério local. Uma procissão de amigos e familiares enlutados o seguiu, orações chorosas foram feitas, despedidas finais foram sussurradas e o caixão foi baixado à terra. Os coveiros começaram sua tarefa sombria, o som da terra batendo na madeira ecoando pelo cemitério silencioso. A cada pá de terra a luz na sepultura ficava mais fraca até que finalmente se extinguiu completamente. Quando a última pá de terra caiu sobre seu túmulo, o homem foi deixado sozinho em seu túmulo escuro e silencioso. Seu corpo estava imóvel, sua mente presa em uma prisão cataléptica, o mundo acreditando que ele estava morto e desaparecido. Mal sabiam eles que a história estava longe de terminar. De volta ao caixão, o som fraco da escavação tornou-se mais alto e mais claro. Enquanto o homem estava ali, preso na escuridão, ele se agarrou àquele som na esperança de ser resgatado. Seu coração batia forte no silêncio.
cada batida ecoando o ritmo das pás acima. Cada momento que passou foi um momento mais próximo da liberdade. De repente, um raio de luz cortou a escuridão. O homem mal podia acreditar. Sua provação estava finalmente chegando ao fim. Os coveiros, por outro lado, enfrentariam o maior choque de suas vidas. Eles haviam começado o dia de trabalho como qualquer outro, esperando não encontrar nada além da terra fria e dura. Em vez disso, desenterraram um homem vivo e respirando. Os coveiros ficaram atordoados, com o coração batendo forte no peito, enquanto tiravam o homem de sua sepultura prematura. Foi uma visão que nunca esqueceriam, um homem que foi enterrado vivo e sobreviveu. Após este incidente chocante, a recuperação do homem foi um processo lento e meticuloso. Ele teve que reaprender a viver, a se mover, a fazer parte do mundo novamente, mas não estava sozinho. Sua história tocou o coração de muitos, e ele se viu cercado por uma comunidade de apoio. A sua vida mudou irrevogavelmente. Foi-lhe dada uma segunda oportunidade, uma oportunidade de viver novamente. Ele não a tomava como garantida, encontrava alegria nas pequenas coisas, nos momentos do cotidiano que antes tinha esquecido. Ele saboreou cada respiração, cada nascer do sol, cada momento com seus entes queridos. A provação do homem foi um lembrete claro da fragilidade da vida. Foi um testemunho do poder da resiliência, da capacidade do espírito humano de resistir, de sobreviver e de prosperar mesmo face a probabilidades inimagináveis. Daquele dia em diante, o homem viveu cada dia como se fosse uma dádiva, agradecido pela segunda chance de vida. O que podemos tirar desta história angustiante? No turbilhão da nossa exploração, viajamos através da experiência de quase morte de um homem, das complicações da catalepsia, de um dia fatídico e de um resgate milagroso. Cada capítulo desta narrativa oferece as suas próprias lições, mas vamos reuni-las no espírito de compreensão e prevenção. Uma condição não amplamente conhecida, mas potente no seu impacto, lembra-nos a importância da consciência e do conhecimento. Seus sintomas podem ser enganosos, levando a consequências terríveis, como vimos. O imperativo do diagnóstico correto, portanto, não pode ser subestimado. É um apelo aos médicos de todo o mundo para estarem vigilantes, para se aprofundarem e para esgotarem todas as possibilidades antes de chegarem a uma conclusão. A história do homem que foi enterrado vivo é um lembrete claro dos perigos da catalepsia, uma condição que imita a morte e que leva a casos tão horríveis. É um alerta para o mundo médico. Ressalta a necessidade de mais pesquisas, melhores ferramentas de diagnóstico e treinamento mais abrangente para lidar com esses casos. Mas para além do domínio das práticas médicas, esta narrativa fala da resiliência do espírito humano. A sobrevivência do homem é uma prova da vontade indomável de viver. É um testemunho de esperança, do poder de sobrevivência contra todas as probabilidades. As implicações desta história são de longo alcance. Serve como um catalisador para mudanças nas práticas médicas, impulsionando melhorias no diagnóstico e tratamento. Destaca a necessidade de educação sobre condições como a catalepsia, não apenas entre os profissionais médicos, mas também o público em geral. Talvez o mais importante seja que sublinha o valor da vida. Diante do medo e da incerteza, o batimento cardíaco da sobrevivência pulsa forte. É um lembrete para todos nós de que enquanto houver vida, haverá esperança. E assim deixamos vocês com este pensamento. A vida, como dizem, é cheia de surpresas, umas mais assustadoras que outras, mas enquanto houver vida, há esperança.